Fala pessoal, tudo tranquilo? Hoje nós vamos aprender como identificar beacons na rede, utilizando a ferramenta RITA. RITA vem de Real Intelligence Threat Analytics, é uma ferramenta da empresa Active Countermeasures. É bem interessante que por meio dela a gente consegue ingerir logs do Zeek ou até mesmo capturas de tráfego, né, por meio de uma ferramenta que consegue extrair os logs do Zeek por meio desse PCAP. E a gente ingere esses logs, conseguindo assim identificar qual que é o servidor de comando e controle utilizado pelo atacante, né, naquele momento que eles filtram as informações por meio dos beacons. Então a gente vai fazer a análise de uma captura de tráfego, gerar os logs do Zeek e depois submeter esses logs para a análise da ferramenta RITA. E com isso nós vamos conseguir identificar qual que é o servidor de comando e controle utilizado pelo atacante. Ok? Então, bora lá! Para realizar esse laboratório, aqui eu estou usando uma máquina virtual no VMware Workstation. Você pode utilizar aí qualquer hypervisor. Essa máquina aqui está com 8 GB de RAM, 4 processadores, 100 GB de disco, né, e 2 interfaces de rede. É interessante você ter 2 interfaces de rede porque uma é utilizada para você acessar o servidor, né, por meio do acesso remoto, um SSH, e a outra é para você receber o port mirroring configurado no seu switch core. A ferramenta RITA ela também serve para você analisar o tráfego inline. Se você fizer a configuração do switch core para espelhar todo o tráfego de rede para essa máquina virtual, você vai receber esse espelhamento nessa segunda interface de rede e você vai configurar o Zeek, que é uma ferramenta para análise de tráfego de rede, geração de alertas, né, um IDS, para gerar os logs, e a ferramenta RITA faz a ingestão desses logs do Zeek para poder identificar os servidores de comando e controle. Nesse laboratório, a gente vai fazer ingestão de uma captura de tráfego já executada, né, mas no caso de um servidor em produção, é interessante você ter lá as 2 interfaces, né, disco, memória e processamento vai variar aí dependendo do fluxo de tráfego, né, que você vai ter. A gente está com a máquina pronta para realizar a instalação da ferramenta RITA. A gente está com o Ubuntu 24.04 recém-instalado, mas antes de realizar a instalação da ferramenta RITA, vamos definir aqui o que seria o beacon. A gente vai falar muito sobre o beacon nesse laboratório. Na página do Cobalt Strike, a gente tem uma definição de beacon. Primeiramente, o que seria o Cobalt Strike? Cobalt Strike é uma ferramenta de C2, né, de comando e controle, utilizada pelos Red Teams, e por meio dela o atacante consegue implementar, né, uma solução de comando e controle para realizar atividades de pós-exploração, como exfiltração de dados, né, de arquivos sensíveis, dump de credenciais. Então o Cobalt Strike ele vai facilitar essas ações de pós-exploração pelo atacante. E o Beacon é o agente que o Cobalt Strike vai instalar nas máquinas comprometidas, né? Então o Beacon seria ali o agente do C2. E isso ficou meio que generalizado, né? Não somente para o Cobalt Strike, né, mas como para outras ferramentas também de comando e controle, PowerShell Empire, Silent. A gente costuma dizer que o agente que ele instala é o Beacon. Então, a ferramenta RITA ela vai ajudar a gente a identificar máquinas comprometidas na rede, né, que estão fazendo essa comunicação entre o Beacon, que é o agente do C2, ou o servidor de comando e controle. Por meio das sessões analisadas pela ferramenta RITA, ela vai valorar para a gente, né, quais daquelas conexões a probabilidade dela ser um beacon sendo trafegado na rede ou não. Entendido o que é o beacon, vamos seguir na instalação da ferramenta para a gente ver isso na prática. A gente vai acessar a página da ferramenta, vamos colocar o link aqui na descrição, e aqui a gente tem o passo a passo para realizar a instalação. Nós vamos realizar a instalação da versão 5, que é a última versão que foi lançada. Ela trouxe algumas melhorias, principalmente na parte visual, né, que ela já classifica para a gente a severidade das sessões mais críticas e também
alterações principalmente na base de dados que era utilizada, né? Antes era o MongoDB nas versões anteriores e nessa versão 5 passou a ser o ClickHouse, que deu um upgrade no desempenho aí da ferramenta. Mais aqui abaixo a gente tem os comandos para realizar a instalação. Nós vamos acessar o GitHub da ferramenta Rita e vamos fazer o download. Tem a opção de baixar tanto o targz quanto o script.sh de instalação do Rita e do Docker Zik, que é utilizado para fazer a análise do tráfego inline ou da ingestão também dos pcaps para gerar ali os logs a serem ingeridos pela ferramenta Rita. Nós vamos acessar o GitHub da ferramenta. Eu vou copiar, né, o link aqui do .sh. Você pode baixar o targz ou o código-fonte também se quiser. Eu vou copiar o link do SH e na nossa máquina Ubuntu vou fazer um wget deste arquivo. Então ele está aqui, vou adicionar permissão de execução para o dono. E a instalação é bem simples, simplesmente executar o script de instalação do Rita. Bom, bora lá. Aqui ele está perguntando se eu desejo adicionar componentes aos repositórios. Você pode dar o Enter e ele vai fazer o download de todos os pacotes necessários aqui para instalar a ferramenta. Vamos aguardar aqui então. Está instalando curl, Ansible, pacotes do Python, todos os pacotes necessários para o funcionamento da Rita. Durante a instalação, ele vai te pedir a senha de sudo. Então, quando ele colocar no prompt become password, você insere aqui a sua senha de sudo. O script está terminando de fazer o download dos containers, tanto do ClickHouse quanto do syslog. Nesse momento, a instalação vai te perguntar qual a interface de captura de rede. No meu ambiente aqui, eu vou escolher a interface ENS34. Seria a interface que receberia o espelhamento da porta do switch core. Para selecionar, você aperta o espaço e depois só dá Enter que ele vai prosseguir na instalação. Pronto, finalizamos a instalação. Se nós viermos aqui no terminal e digitarmos Rita, a gente vai ver o help da ferramenta. O que a gente tem de parâmetro aqui que a gente pode passar? Então a gente tem os comandos import para importar os logs do Zik, né, para uma base de dados que a gente venha criar. Tem o comando view para visualizar essa base criada pelos logs do Zik. Delete para deletar uma base, listar todas as bases, validar a configuração de um arquivo, né, e o comando help para verificar essa saída. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai, por meio de uma captura de tráfego, né, que a gente vai utilizar aqui nesse laboratório, essa captura de tráfego deste exercício, né, do site malwaretrafficanalysis.net. A gente vai pegar então esse pcap, né, e nós vamos analisar com a ferramenta Rita para verificar se tem algum tráfego malicioso, né, nesse pcap, e tentar identificar, né, havendo, qual que seria o tráfego malicioso, né, o possível comando e controle, e qual que seria a ameaça que a gente vai estar lidando. Ok. Eu fiz o download aqui do pcap, né, o arquivo 2024.pcap, e para fazer a ingestão dele no Rita, a gente vai precisar de gerar os arquivos de log do Zik, baseados nesse pcap. Então, para fazer isso, primeiramente, a gente vai criar um diretório
chamado ziklogs. E nesse diretório a gente vai salvar os arquivos de log que nós vamos gerar baseados no picap. Para fazer isso, a gente vai utilizar o comando zik. Vamos ler o arquivo picap ou zik, utilizando aqui o read picap. Vamos passar o arquivo como parâmetro e o diretório que ele vai salvar esses logs que vão ser gerados. Vai ser o diretório ziklogs. Então, com esse comando a gente vai gerar os logs do zik baseados no picap que a gente quer analisar. Se a gente vir aqui então no diretório ziklogs, perfeito. Aqui a gente tem então os logs de zik, né, gerados baseados no arquivo picap em questão. Cada um desse arquivo de log vai conter logs de determinada categoria. Então, com log vai ter os logs de conexão, né, que vai observar ali, por exemplo, o tempo de conexão, quantas conexões que foram feitas entre um IP de origem e um IP de destino. O arquivo files log, né, vai conter ali quais arquivos que foram trafegados naquela captura, logs de HTTP, logs de LDAP, logs de SSL, logs de alertas que foram gerados pela análise que o zik fez. Então ele vai distribuir, né, esses logs nesses arquivos, né, cada um contendo uma categoria. Mas a ideia desse laboratório não é fazer análise, né, pelo zik. Nós vamos utilizar a ferramenta Rita para fazer essa análise para a gente. Então, como que nós vamos pegar esses logs e ingerir na base do Rita? A gente vai utilizar o comando Rita import. Rita import. Primeiro a gente tem que sair aqui do diretório. Fácil. E aí a gente vai executar Rita import -L. E a gente vai passar o diretório que contém os logs. E nós vamos criar a database suspect. Por meio desse comando, então, a gente vai ingerir os logs contidos nesse diretório, né, e vamos criar aqui a base de dados suspect. Ele está fazendo a ingestão, está salvando no ClickHouse e ele vai criar a base de dados para a gente chamada suspect. Está fazendo a leitura, né, das conexões IP, DNS, HTTP, SSL e já finalizou a análise. Então observem que foi até rápido aqui, né? Levou 7, quase 8 segundos aqui. Para visualizar, né, a base de dados criada ou listar primeiro as bases contidas, a gente pode executar o comando Rita list. A gente vai listar as bases contidas nesse servidor. E aqui a gente vai poder visualizar a base que a gente acabou de criar, que é a suspect. Rolling false, né, e a data e hora que foi criada. Aqui esse rolling é habilitado quando você configura o servidor para funcionar inline. Então aqui está falso porque foi uma análise que a gente fez de uma captura de tráfego. Se estivesse sendo utilizado em produção, né, coletando ali o tráfego de um espelhamento de porta, aqui o rolling seria true. Ele iria fazendo o append dos logs que forem sendo analisados do zik, forem sendo ingeridos ali para aquela base de dados. Então, no caso, a gente criou aqui a base suspect e para poder visualizar o conteúdo dessa análise, né, do relatório que a ferramenta gerou, a gente vai utilizar o comando Rita view o nome da base, suspect. Então aqui a gente tem o resultado da nossa análise. Explorando aqui o resultado da análise, a gente pode observar que já é gritante aqui nessa conexão que a ferramenta mostra para a gente, e é uma conexão crítica, né, entre essa máquina 172.17.099
que é a máquina da rede interna, se comunicando com este IP de destino 79.124.78.197. Essa conexão, a ferramenta já deu uma taxa de 96% da probabilidade dela ser um beacon. É uma conexão que teve uma duração de 55 minutos, né? Algo bem anormal. Aqui a gente tem outras conexões que foram observadas, né? A seção do 99 se comunicando a princípio com o domínio da Microsoft, né? MSN, um do Office e outras duas conexões aqui que não tiveram uma taxa muito alta de probabilidade de ser uma conexão com comando e controle. Nessa coluna da direita a gente tem informações do IP de origem, IP de destino, que é repetido aqui, né? Quando a gente vai mudando a linha, ele vai alterando as informações de cada uma. Então ele traz o detalhamento da prevalência, né? Quantas vezes aquilo foi observado, né? Nas máquinas contidas nesse tráfego, nesse frame. Isso é importante. Qual que foi a primeira vez que essa comunicação foi observada? Foi há 56 minutos atrás. Isso também vai depender muito do tempo que você analisou, né? No caso aqui a gente fez uma ingestão de picap. Se fosse um picap com uma ingestão de tempo maior, pode ser que esse fosse sim, né? A primeira vez que foi observado, poderia ser um tempo maior também. Então vai depender do frame ali da captura que foi realizada. Esse campo MIME-Type Mismatch, ele vai trazer para a gente quando aquela conexão ela não confere, né, a extensão do arquivo que foi trafegado com o cabeçalho do arquivo observado. Então, se você tiver ali uma conexão que está dizendo que é um TXT, mas na verdade o cabeçalho do arquivo que foi trafegado é um exe, esse MIME-Type Mismatch ele vai alertar. E com isso a ferramenta Rita também ele vai aumentar a probabilidade daquela comunicação ser um beacon, né? Porque não está batendo as informações contidas no arquivo com o conteúdo dele, né? no cabeçalho interno ali. O campo Rare Signature ele vai verificar principalmente o User Agent, que é a informação que vai trazer da ferramenta que fez aquele acesso, né? Que gerou aquela requisição. Nesse acesso aqui em especial, está dando que é um User Agent raro, né? Uma assinatura rara, porque está trazendo aqui que são conexões .NET CLR. Isso aqui é assinatura de ferramenta automatizada, né? Então, grandes chances disso aqui ser um beacon realmente, porque não é um User Agent normal de Firefox, de Google Chrome, de Edge, né? Não segue esses padrões. Então isso também faz com que a probabilidade dessa conexão ser o beacon, né, ser maior. E aqui no final a gente tem a quantidade de conexões, então teve 44 conexões, né, entre esse IP de origem e IP destino, total de bytes trafegados e a porta e o serviço utilizado. No caso foi uma porta 80 em conexão HTTP. Então aqui a gente já consegue, né, numa breve análise, verificar que essa conexão entre o 99 e esse IP externo 79 final 197 é uma conexão crítica. Então isso a gente já vai levantar um alerta e aí cabe agora, né, aprofundar a investigação do que seria esse alvo, né? A gente pode fazer buscas aí por meio de análise de artefatos maliciosos, de buscas em fontes abertas, para tentar identificar qual que é a ameaça que a gente vai estar lidando. Aprofundando a análise, se a gente pegar o IP que nós descobrimos, né, por meio da análise com a ferramenta Rita e fizermos buscas em fontes abertas por meio desse IP, a gente vai identificar outros relatórios em outras plataformas, né, contendo esse mesmo indicador de comprometimento. A gente pode ver aqui um report no Joy Sandbox, no ThreatFox, no MalwareBazaar. E se nós formos aprofundando essa análise, a gente vai ver aqui que tem um reporte já de um artefato que foi submetido e foi acusado como malicioso. A gente está com ele aberto aqui
E se você observar, é exatamente a comunicação, né, nessa análise desse sample com o IP que nós identificamos na captura de tráfego que nós analisamos. O mesmo IP falando com o C2, e aqui ele faz uma requisição, né, para esse arquivo PHP, puts.php, hospedado neste mesmo IP que nós identificamos. E se nós tivermos a curiosidade de abrir ali aquela captura que nós fizemos a ingestão, se a gente fizer um filtro aqui por HTTP, a gente vai ver exatamente esse mesmo arquivo, né, o puts.php, da máquina comprometida, né, o final 99 da rede interna, se comunicando com o servidor de comando e controle, né, o 79 final 97, enviando requisições posts para esse arquivo PHP, chamado puts.php. Então a gente consegue identificar que é esse mesmo malware que nós estamos falando. Então aqui a gente consegue identificar qual que é o ator dessa ameaça que a gente está lidando. Nesse outro site tem mais um report. E se nós fizermos, né, mais buscas ainda aprofundando mais a análise, nós vamos verificar outros relatórios, né? Aqui tem um bem completo dessa empresa. Aqui eles verificaram que é uma variante, né? O malware que nós estamos analisando é uma variante desse outro malware e ele foi bastante espalhado, né, por meio de campanhas de phishing. Na campanha de phishing, o atacante ele diz que executou compra no site do e-commerce da vítima, né, uma campanha que foi voltada para vítimas que contém e-commerce. E o atacante diz que efetuou uma compra, não recebeu nenhum retorno, nenhum feedback, e ele está enviando nessa esse comprovante de compra. E a princípio seria um arquivo .zip, mas na verdade é um link que executa um código malicioso na vítima. É quando a vítima faz o download daquele suposto comprovante, ela é redirecionada para essa página hospedada no Google e ele tem que resolver um CAPTCHA, e depois que ele resolve o CAPTCHA, a máquina faz o download de um arquivo malicioso e executa ali as próximas fases, os próximos estágios do malware, daquele malware. Então aqui tem o passo a passo, né, do que esse malware faz até que ele infecta a máquina da vítima, e depois de infectada por esse malware, a gente pode ver aqui ações anti-VM que ele realiza, cheques na máquina virtual para verificar se não está rodando em máquina virtual, e por fim ele vai infectar a máquina e vai exfiltrar as informações sensíveis da vítima, como informações de credenciais, arquivos sensíveis, e aí aquela máquina passa a ser mais um bot daquela rede infectada do comando e controle. Por hoje é isso. Nesse vídeo a gente conseguiu identificar qual que era a máquina comprometida na rede e qual que era o IP de comando e controle que as informações eram exfiltradas para a internet. Isso utilizando a ferramenta Rita. A gente conseguiu identificar qual que era a seção ali estabelecida relevante para a gente. Então, se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe aí nas redes sociais. Se tiver qualquer comentário, qualquer dúvida, pode escrever aí que a gente vai responder. E se quiser saber mais de forense, resposta a incidente, análise de malware, tráfego de rede, entra no site aí da Knowtree.com.br. Nós estamos com a turma do KTFE aberta. Será um prazer tê-los com a gente. Um grande abraço.